Você está ouvindo o História FM. Golpe no Chile. Hoje, 11 de setembro de 2023, completam-se 50 anos desse golpe. Se eu não fiz as contas erradas, porque eu sou péssimo em matemática. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto, eu trouxe mais uma vez aqui no programa Joana Salem, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Joana, seja muito bem-vinda e fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Oi, gente. Oi, Iclis. Obrigada pelo convite de novo. Eu sou Joana Salem. Eu sou historiadora de formação, tenho doutorado em História Econômica, mestrado em Desenvolvimento Econômico e eu sou pesquisadora da história de Cuba e do Chile, da América Latina contemporânea de modo geral, mas aprofundando nesses dois países, particularmente nesse período do Chile, que vai dos anos 50 até os anos 80. Então é isso, vamos conhecer um pouco mais desse golpe que mudou a história do Chile, depois que eu falar para vocês da nossa campanha no Apoia-se. Afinal de contas, é a campanha do Apoia-se que financia o nosso podcast. Eu sei que eu vivo falando aqui sobre essa campanha em todos os episódios e tal, mas eu preciso falar de novo porque sempre tem algum ouvinte novo, ou algum ouvinte antigo que ainda não se convenceu. Então, só para explicar, esse podcast existe porque a gente tem uma campanha que existe desde o meu tempo no YouTube, na época do canal Leitura Obriga História, que é uma campanha de arrecadação no link apoia.se/obrigahistoria. E nessa campanha você pode apoiar mensalmente com qualquer valor a partir de R$2. Apoiando com R$2 você tem o seu nome lido aqui quando você se torna novo apoiador, você tem acesso ao mural do Apoia-se onde eu posto spoilers do que vem pela frente, às vezes eu falo até de outros aspectos do meu trabalho e tal. Com R$5 por mês você pode ouvir os episódios com antecedência e você recebe um link do arquivo M4A que você pode baixar, né? Ao contrário das outras plataformas que você até pode baixar, mas tem que ouvir na plataforma. Nesse caso você pode baixar o arquivo e ouvir de qualquer jeito que você quiser. E você ouve também sem os anúncios automáticos do Spotify, né, que é uma vantagem. Se você colabora com R$10 por mês, você tem acesso aos roteiros em PDF com as perguntas que eu faço em todos os episódios, incluindo aí às vezes perguntas que foram removidas na hora da gravação por qualquer motivo e tal. Então, são vários benefícios, eu espero que no futuro eu possa adicionar outras recompensas e tal, mas no momento que nós temos é isso. E você pode apoiar via cartão, boleto e tal, em apoia.se/obrigahistoria. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Maurício de Mello, Marco Guimarães, Luciano Rodrigues, Ângelo de Santana, Daniel Augusto, Jefferson Santos, Luiz Almeida, Veridiana Montebeller, Adilson de Oliveira, Renato Lundberg, Alexandre Pita, Luciano Queiroz, Felipe Rosa, Sérgio Monteiro, Sidrônio Dias, Denis Botana, Pedro Brasil, Antônio Rebelo, João Ruas e Miguel Vieira. Muito obrigado, pessoal. Se eu falei o nome de alguém errado, me desculpem. E se você que está ouvindo quiser apoiar também, é muito importante para esse programa continuar no ar, para qualquer outra coisa que a gente for bolar no futuro, etc. A gente precisa. Mas se você só quiser fazer um apoio pontual, ou se você não quer fazer uma assinatura, mas quer apoiar, talvez até mensalmente, mas você não quer ter a obrigação de uma assinatura, você pode fazer isso via Pix pela chave leituraobrigahistoria@gmail.com. Repetindo, leituraobrigahistoria@gmail.com. No dia 11 de setembro de 1973, as Forças Armadas do Chile deram um golpe de Estado. Sob a liderança do então comandante do Exército, general Augusto Pinochet, os militares cercaram o Palácio de Governo e deram um ultimato ao presidente Salvador Allende. O cerco foi brutal. Bom, esse assunto ele é bem complexo, dá pra desmembrar em vários episódios. Originalmente a minha ideia era fazer um episódio que começasse, né, na eleição do Allende e fosse até o fim da ditadura do Pinochet, mas eu achei melhor dividir esse período em 2 episódios. O do Pinochet eu não sei quando eu vou fazer, tá? Eu já tô avisando pro pessoal que tá ouvindo, que quando eu digo assim, ó, vai ter episódio de tal coisa, o pessoal fica me infernizando por meses nas redes sociais. Então, ó, ano que vem, tá, gente? Por enquanto, vamos focar no golpe. Então, aproveitando que, né, esse episódio ele tá sendo gravado para sair no dia 11 de setembro, que é aniversário do golpe no Chile, o foco vai ser especificamente no golpe, né? Mas para falar disso a gente precisa falar do Allende. Para falar do Allende a gente tem que falar do Chile antes dele, né? Então, o que a gente pode falar sobre a situação do Chile antes da eleição do Salvador Allende? Bom,
A eleição do Salvador Allende aconteceu em 1970. O mandato dele deveria durar até 1975 e foi cortado em 1973 pelo golpe. Antes da eleição do Allende, então pegando ali o contexto imediatamente anterior, dos anos 60, a gente está falando de uma América Latina muito convulsionada e muito tensionada geopoliticamente no contexto da Guerra Fria. Convulsionada porque acontece a Revolução Cubana em 1959 e porque a Revolução Cubana é um divisor de águas muito importante na história da América Latina e os anos 60 vai ser marcado por essa novidade, né? É o primeiro país da história latino-americana que desenvolve um caminho socialista e, obviamente, vai influenciar as lutas sociais ao longo da América Latina, influenciando o Chile, influenciando os movimentos de esquerda e dos trabalhadores, dos camponeses no continente. Então, com o Chile não é diferente. O Chile dos anos 60 é um país extremamente polarizado pelas tensões políticas da Guerra Fria e é um país que vive um processo crescente dos movimentos revolucionários, dos partidos de esquerda, que se fortalecem, que se enraizam na população, nos trabalhadores, um fortalecimento das organizações populares independentes, como sindicatos, movimentos sociais, né? E, ao mesmo tempo, um recrudescimento das respostas contrárias à esquerda, né? Então, as direitas no Chile dos anos 60, assim como na América Latina, começam a se desenvolver e cada vez mais se tornarem organizadas, programáticas e agressivas contra qualquer tipo de movimento progressista. Nesse sentido, também, a América Latina dos anos 60 é uma América Latina que sofre uma intervenção dos Estados Unidos, sobretudo a partir de dois caminhos. Um caminho golpista, como aconteceu com a Guatemala em 1954, o Paraguai também em 1954, e com o Brasil e a Bolívia em 1964, e posteriormente com o Chile e o Uruguai em 1973, e com a Argentina em 1976. Então, diversos golpes vão acontecendo na América Latina, sob influência, sobre o comando e a pilotagem, digamos assim, do imperialismo dos Estados Unidos. Mas também os Estados Unidos têm uma outra agenda para a América Latina que acontece concomitante a essa, que é uma agenda que podemos considerar como um imperialismo reformista ou um imperialismo progressista, por mais contraditório que isso possa parecer, que é a agenda da Aliança para o Progresso. A Aliança para o Progresso é muito importante na conjuntura latino-americana pré-Allende e na conjuntura, de modo geral, dos anos 60. Então, vou explicar brevemente o que foi a Aliança para o Progresso e a sua importância, inclusive para explicar a eleição do Allende de 1970. A Aliança para o Progresso foi uma iniciativa da OEA, a Organização dos Estados Americanos. A Aliança para o Progresso foi criada em agosto de 1961, numa reunião da Organização dos Estados Americanos, em que Cuba foi expulsa. Então, na mesma reunião que a Organização dos Estados Americanos, comandada pelo Kennedy, presidente dos Estados Unidos, expulsa Cuba, na mesma reunião foi criada a Aliança para o Progresso, a partir do documento chamado Carta de Punta del Este. Esse documento é um documento histórico muito importante desse contexto. É uma formulação conjunta do próprio Kennedy, dos Estados Unidos, da sua diplomacia, da sua inteligência governamental, com a inteligência econômica da CEPAL, especialmente com o presidente da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, dessa época, que é o Raul Prebisch, um economista argentino de enorme importância nessa história latino-americana. O Raul Prebisch, ele cria um diálogo com o Kennedy e eles vão juntos, então, por isso que é o imperialismo reformista, né? É a intenção imperialista do Kennedy com a intenção reformista do Prebisch que vão se aliar nessa Carta de Punta del Este. Nesse documento, que está disponível na internet, se o Iclis quiser, podemos deixar disponível o link para ler esse documento para os ouvintes, né, na descrição do episódio, eu destacaria dois itens fundamentais desse documento: a educação e a reforma agrária. Nesse documento, os Estados Unidos apresentam uma intenção de reformar os países latino-americanos. Reformar com financiamento da USAID, que aqui no Brasil a gente está acostumado a chamar de USAID, né? Financiamento da Agência de Desenvolvimento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos cria a Aliança para o Progresso justamente para evitar novas revoluções cubanas, porque havia uma formulação, uma ideia de que
reformando o capitalismo latino-americano, as tensões sociais reduziriam e, consequentemente, haveria menos espaço para lutas sociais revolucionárias. Então, era uma reforma que serviria como antídoto de revoluções. Essa era a formulação. A educação e a reforma agrária, a gente vai desenvolver ao longo da nossa conversa, foram itens fundamentais, tanto das tensões sociais da própria Revolução Cubana, como das tensões sociais latino-americanas e, portanto, também da Carta de Punta del Este, desse antídoto reformista e imperialista que vai marcar a Carta de Punta del Este. Também chama a atenção, nesse documento, uma retórica que imita a retórica da esquerda. Então, se vocês forem ler o primeiro parágrafo desse documento, fala na liberdade dos povos, na soberania, na emancipação, e chega até a falar em revolução, né, em uma necessidade revolucionária. É o Kennedy que está assinando esse documento, junto com o Prebisch, ambos que são anticomunistas. Então, existe uma tentativa do imperialismo de capturar essa energia revolucionária nas palavras da Carta de Punta del Este para, de certa forma, sequestrar a agenda revolucionária para uma agenda controlada, tutelada pelo capital estadunidense. Nesse contexto, o Chile vai ser um país estratégico para os Estados Unidos. Por quê? O Kennedy elege o Chile como um país modelo para aplicar a sua plataforma reformista e imperialista. Existem muitas mudanças políticas de tendência progressista acontecendo no Chile desse contexto, e as eleições de 1964, depois a gente pode falar mais sobre isso, que elegem o presidente democrata cristão Eduardo Frei, vão ser as eleições com maior financiamento da USAID dos Estados Unidos, da história latino-americana, para um candidato específico, que era o Eduardo Frei. Então, as eleições imediatamente anteriores àquelas que dão vitória ao Allende, em 1970, que são as eleições de 1964, têm essa característica extremamente importante, em que os Estados Unidos se dedica financeiramente, politicamente, culturalmente, ideologicamente, a eleger um modelo de reformismo anticomunista para a América Latina, que é o Eduardo Frei. Tanto é que as principais reformas do governo do Eduardo Frei, que precede do Allende, são reformas relacionadas com educação e com reforma agrária, com agenda de alfabetização, com a agenda de democratização, de certa forma, do ensino da escola pública e, inclusive, com a presença do Paulo Freire ali no Chile, exilado, na época do governo do Eduardo Frei. Isso é uma história à parte, existe uma relação de sintonia, de harmonia entre Paulo Freire e governo do Eduardo Frei, que dura até a metade do governo Frei, e depois essa relação azeda e há um conflito com o Paulo Freire, e o Paulo Freire sai do Chile por causa disso. E, na paralela, uma reforma agrária chilena que foi promulgada, e redatada e promulgada no governo Frei em 1967, que vai ser profundamente importante para a gente entender o governo Allende posteriormente. Em resumo, a classe trabalhadora chilena, nesse período pré-Allende, vive uma crescente organização. A classe trabalhadora rural e urbana entra num estado de empoderamento popular, por sindicatos, por alfabetização, por formação política, por ampliação da representatividade das organizações populares. E, ao contrário do que se imaginava, essas reformas, que seriam antídotos para a Revolução, acabam servindo como o oposto. A gente pode desenvolver isso também adiante. Essas reformas do Eduardo Frei acabaram impulsionando uma forte onda de mobilização popular que culmina com a eleição do Allende. Então, aquilo que os Estados Unidos estavam implementando para tentar evitar uma revolução acaba tendo um efeito inverso, né? E aí, não por acaso, os Estados Unidos vai investir a carga total no golpismo, que culmina em 1973, com uma participação protagonista dos Estados Unidos no golpe contra o Allende, que vai empossar o Pinochet em 11 de setembro de 73. Na eleição de 1970, do Allende, é uma eleição bastante equilibrada, digamos assim, né? A gente pode desenvolver mais sobre ela também depois, mas logo nessa eleição já existem tentativas de golpe contra o Allende, antes mesmo dele tomar posse, e depois a gente pode falar mais sobre isso. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás. Y que lo sepan, dejaré la moneda
cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. E agora que a gente tem um panorama mais geral sobre o Chile da época, eu queria saber mais detalhes sobre o Salvador Allende. Como é que foi a trajetória política dele, pelo menos até ele virar senador, né? O Allende é médico de formação. Ele tem uma tese de doutorado que até gerou polêmica recentemente por ter sido mal interpretada e mal lida, né? Ele estudou, no doutorado dele, o pensamento eugenista, principalmente do Lombroso, que era um italiano que estudava a relação entre genética e criminologia, que era um eugenista, que acreditava que a criminalidade era genética. E o Allende, na sua tese de doutorado, menciona o pensamento do Lombroso e faz uma crítica ao eugenismo latino-americano também. E pessoas mal intencionadas pegaram as citações que ele faz sobre esse assunto e divulgaram de uma forma falaciosa, como se ele estivesse compactuando com essas ideias, né? Então esse é um disclaimer, digamos assim, do doutorado do Allende. O Allende desenvolveu uma linha muito inovadora de medicina social e popular no Chile. Ele atuou como médico nas periferias do país durante muito tempo. Aliás, nisso ele tem algo em comum com o Che Guevara, né? Ele nasceu 20 anos antes do Che Guevara. Allende nasceu em 1908, Che Guevara nasceu em 1928. Então eles têm 20 anos ali de diferença de idade. E o Allende vai ser um pioneiro nesse desenvolvimento de uma medicina social e popular. Ele trabalha nas periferias, nas poblaciones chilenas. Ele é muito preocupado com as políticas públicas de saúde. E em 1970, quando ele assume a presidência, ele é um dos políticos mais experientes do país. Ele já teve 25 anos como senador, já foi ministro. Ele tem uma trajetória extremamente consolidada na política chilena, sempre numa perspectiva muito coerente na linha da defesa dos direitos populares e também muito consequente com essa defesa. Uma defesa dos direitos populares de quem pisou o pé no barro e foi conhecer a saúde pública, a saúde das periferias e criou políticas bastante importantes nesse sentido. Ele é um fundador do Partido Socialista Chileno. Em 1933, ele fundou o PS chileno. Para a gente entender um pouco o que é o PS chileno, é um partido extremamente importante, com muito enraizamento social na história do Chile do século XX, e que vai exercer uma dupla, ora harmônica, ora tensa, com o Partido Comunista na representação da classe trabalhadora chilena. Digo ora tensa, ora harmônica, porque são muitos momentos em que o PS e o PC se unem em frentes comuns no século XX, e são também alguns momentos em que eles rompem, em que eles brigam e acabam em desarmonia. O PS é um partido extremamente importante na história do Chile, porque ele tem uma linha política mais de uma democracia socialista, digamos assim, né? A gente pode dizer que o PC chileno, ele é um partido comunista de tipo centralismo democrático, que tem uma história bastante forte na classe trabalhadora também, e que tem essa relação com a União Soviética, com a Internacional Comunista, e uma forma partido muito ligada a essa esquerda oficial, digamos assim, mais centralista. Ao passo que o PS, ele ocupa um espaço diferente e a sua forma partido por si só é um partido de tendência, é um partido que tem diferenças internas importantes. O Allende vai fazer parte de um setor do PS específico no seu governo. Existe um setor do PS que é diferente do Allende e que faz uma linha política mais crítica ao governo Allende e às linhas adotadas pelo Allende, por exemplo. Paradoxalmente, no governo Allende, o Allende mesmo, como um setor do PS, vai ter muita afinidade política-tática com o PC, ao passo que uma parte do PS vai ter afinidade política-tática com o MIR, com o MAPO, com outros setores da esquerda chilena. Falando isso só para antecipar alguns assuntos da Unidade Popular e explicar que o PS é um partido plural, é um partido heterogêneo internamente.
que tem uma história política importante também. O Allende foi ministro da Saúde em 1939 até 1942, durante o governo Pedro Aguirre Cerda, que foi o primeiro governo de Frente Popular do Chile. O Pedro Aguirre Cerda tinha um apelido que era Dom Tinto. Ele era um político extremamente popular do Partido Radical. Ele tinha uma máxima super interessante que vai ser adotada por parte da esquerda também e vai ser repetida pela tradição da Frente Popular chilena, que é a ideia de que governar é educar. Então ele tinha essa ideia da comunicação com as massas, das políticas públicas como um grande diálogo com o povo. Era uma ideia bem bonita, né? Que não necessariamente foi praticada de fato no seu governo. A Frente Popular é também uma fórmula política importante para explicar a trajetória do Allende. Foi uma tentativa de aliança que aconteceu entre 3 partidos, o Partido Radical, o Partido Socialista e o Partido Comunista, que formaram governos progressistas, que prometiam grandes reformas nos anos 30, 40 e 50 no Chile. No entanto, os governos de Frente Popular, que tiveram um sucesso eleitoral sem precedentes na América Latina, muito importante, pelo menos 3 governos de Frente Popular foram bem-sucedidos eleitoralmente, porém, eles acabaram compactuando com a ordem oligárquica. E quando o Allende formula a Unidade Popular, é uma tentativa de superar os limites da Frente Popular. Então, entender a experiência do Allende como político protagonista do polo progressista de esquerda chileno, passa por entender que a Unidade Popular é uma tentativa de superação dos limites da Frente Popular, da qual o Allende tinha profundo conhecimento, porque ele foi parte dela. Ele foi ministro da Saúde do primeiro governo da Frente Popular, do Dom Tinto, do Pedro Aguirre Cerda. E quais eram as principais insuficiências da Frente Popular? Vou me limitar a falar de dois limites importantes. O primeiro, os direitos dos trabalhadores rurais. A Frente Popular teve uma enorme dívida com os trabalhadores rurais do Chile, que era a maioria dos trabalhadores. O Chile era um país que foi se urbanizando, mas na década de 30 ainda era majoritariamente rural. Na década de 60 ele já vai ser majoritariamente urbano, como a gente vai ver. Em termos de direitos laborais, o Chile foi bastante avançado. Em 1931, antes ainda da CLT no Brasil, o Chile aprovou um código laboral que era bastante completo. Era um código social-democrata que contemplava uma série de direitos dos trabalhadores. Tanto direitos do trabalho mesmo, como jornada de trabalho, greves, organização sindical, salários mínimos e outros direitos fundamentais. No entanto, esses direitos do Código Laboral de 31 só foram implementados de fato para os trabalhadores urbanos. E houve um acordo tácito das elites chilenas de que aqueles direitos não valiam para os trabalhadores rurais. Os trabalhadores rurais chilenos tinham 0 direitos. Eles estavam num regime de exploração absoluta quando chega Eduardo Frei no poder nos anos 60. Ou seja, eles trabalhavam de sol a sol, sem jornada de trabalho definida. Eles, muitas vezes, tinham condições análogas à escravidão, porque, às vezes, num acordo de inquilinaje, por exemplo, um trabalhava e o filho trabalhava de graça. Então, o inquilino tinha um contrato que previa um voluntário. Ele trabalhava por uma determinada quantidade de terra, por uma certa remuneração irrisória, e ainda por cima era obrigado a trazer mais um trabalhador consigo, que normalmente era o filho, né? E esse filho trabalhava de graça. Então, os trabalhadores rurais não tinham direito a sindicato, não tinham direito à greve, não tinham nenhum tipo de educação, não tinham alfabetização, não tinham escola, estavam completamente alijados da modernização capitalista, digamos assim. E, no entanto, eram parte fundamental da modernização capitalista, porque eles asseguravam o rebaixamento geral dos salários das classes trabalhadoras chilenas, certo? Só em 1967, o Eduardo Frei vai fazer uma lei de sindicalização campesina que vai incorporar os direitos laborais aos trabalhadores rurais. Por que eu digo isso? Porque a Frente Popular prometia isso e não cumpria. Prometia e não cumpria. E isso era um dado importante dos limites da Frente Popular. Outro limite, muito brevemente, foi a criminalização do Partido Comunista. A Frente Popular tinha no seu seio o Partido Comunista e ela mesma criminalizou o Partido Comunista. Ou seja, um enorme autoritarismo, né? E aí dá para ver que nesse sistema interno dessas alianças, o Partido Radical era realmente quem tinha o poder. O Partido Radical era um partido que depois vai compor a Unidade Popular,
mas ele era um partido de centro, digamos assim, no Chile, que tinha uma vocação liberal, progressista, mas ao mesmo tempo muito compactuada com as oligarquias rurais, com as oligarquias chilenas de modo geral. Essa característica típica das elites latino-americanas, que mesmo os setores mais modernizantes, entre aspas, vão ser também bastante conservadores, né? A modernização conservadora que assombra os nossos países. Com o Chile não é diferente. Então, o Partido Comunista Chileno participou de uma campanha eleitoral bem sucedida que elegeu Gabriel Gonçalo Videla, do Partido Radical, em 1946. E no ano seguinte, simplesmente em 1947, esse governo Gabriel Videla vai criminalizar o Partido Comunista, como muitos outros governos da América Latina fazem no mesmo ano, inclusive o governo Dutra do Brasil. Os comunistas fizeram campanha para ele e pouco depois vão ser expulsos do governo e proscritos. E quem conta muito bem essa história é o próprio Pablo Neruda, que vai fazer parte dessa frente popular do Videla e logo depois vai ser exilado pelo governo Videla. Tem um filme que conta a história da fuga do Pablo Neruda pela Cordilheira dos Andes a pé, atravessando a fronteira para a Argentina. Então, realmente, a Frente Popular era extremamente limitada. O Allende, então, virou senador em 1945 e assim foi por 25 anos, até ele se tornar presidente. Então, ele foi um senador extremamente experiente que vai participar da política legislativa chilena como protagonista de um campo político fundamental e representativo da população chilena. Eu penso que así como nosotros hemos sido capaces, no de hacer algo excepcional, sino un camino nuevo, de acuerdo con nuestra historia, nuestra idiosincrasia, nuestra realidad, también los sectores sociales de Chile, de la alta burguesía, de la oligarquía, tendrán que entender que lo mejor que puede haber ocurrido es esto, que es el cauce por donde van las grandes aspiraciones sociales y no la eclosión social. Eu tinha feito esse recorte na pergunta sobre o Allende até ele virar senador, porque eu queria perguntar sobre as tentativas dele de virar presidente antes de ele, de fato, conseguir virar presidente, né? Então, você pode falar um pouco sobre esse período? Sim, o Allende, ele foi, então, senador do PS, de 45 até 70, e sucessivamente foi candidato a presidente, né? Em 58, em 64 e depois em 70, até que ele consegue ganhar as eleições. Ele é representativo, como eu falei, desse campo político popular, do campo popular chileno. É uma liderança inequívoca do campo popular, é extremamente habilidoso no diálogo com as massas e também na política institucional. Ele tem essas qualidades como político e por isso ele acaba se tornando esse representante inequívoco do campo popular no Chile. Quando o Allende é senador, eu queria lembrar de uma anedota bastante interessante, até emblemática, da história do Salvador Allende e da posição ideológica que ele ocupa no campo da esquerda chilena. Quando ele era senador, em 1967, o Allende ajudou os guerrilheiros bolivianos que estavam, junto com Che Guevara, fazendo a luta revolucionária e sobreviveram ao ataque do Estado boliviano. Ele ajudou esses guerrilheiros a escapar na fronteira do Chile. Isso é uma anedota muito importante, porque o Allende ficou conhecido na história como o presidente da via institucional ao socialismo e como o presidente do socialismo legalista, ou da via chilena ao socialismo, dessa ideia de um socialismo constitucional, sempre muito respeitador das leis. No entanto, embora ele fosse isso mesmo, ele sempre teve uma aliança muito verdadeira, sincera, com a esquerda revolucionária, inclusive do campo guerrilheiro. Em 67, então, ele vai até Arica, até o norte do Chile, vai até a fronteira da Bolívia com o Chile e faz uma diplomacia com o governo boliviano, ainda durante o governo Frei, democrata cristão, era o presidente do Chile, e ele consegue ajudar nesse resgate de guerrilheiros bolivianos que lutaram com o Che Guevara. Ele não só pega esses guerrilheiros com as próprias mãos, digamos assim, como também faz uma diplomacia como senador com o governo da França e assegura que esses guerrilheiros consigam voar para a França sãos e salvos, para sair da América Latina e aí viver, de certa forma, um período de
resguardo, o exílio, né? Isso é muito importante na história dele, porque isso determina interpretações diferentes sobre quem foi o Salvador Allende e o que foi o governo da Unidade Popular. Existem pessoas que interpretam o governo Allende como um governo exclusivamente legalista, institucionalista, com uma esquerda quase que burocrática. Só que eu discordo dessa interpretação. Não que o Allende não fosse legalista. Ele era, sim, legalista, ele era respeitador das leis, ele tinha o caminho constitucional ao socialismo que ele buscou construir. Mas ele respeitava profundamente a esquerda revolucionária. E ele sabia do papel que a esquerda revolucionária tinha a cumprir na luta de classes latino-americana. Ele não simplesmente negava esse papel. Embora tenha havido embates duros entre a esquerda institucional ou legalista e a esquerda rupturista no Chile, sobretudo de 1972, e é possível encontrar por aí discursos do Allende falando duro contra a esquerda mais radical, falando duro contra os cordões industriais do MIR, falando duro contra o próprio partido dele, que tinha uma ala mais radical que ele. Existem esses discursos. A gente pode fazer o debate dos discursos e ficar, digamos, usando discursos sem contextualização para dizer que o Allende era um puro burocrata. Mas isso não condiz com a realidade histórica. O Allende foi um político profundamente inteligente, capaz de perceber a importância da complementariedade entre a esquerda institucional e a esquerda rupturista. E soube, sobretudo em 1971, usar essa complementação dessas duas esquerdas para fazer avançar o programa da Unidade Popular. Parece que estou me avançando um pouco no tema, mas é que eu acho que é impossível caracterizar o Allende e a sua trajetória sem explicar essa complexidade do pensamento político dele. Ele tinha um pensamento político que vai muito além dessa dicotomia simplista que muitas vezes se faz entre a esquerda rupturista versus a esquerda institucional. Ele era uma figura que pertencia à esquerda legalista, sim, mas ele sabia muito bem o papel e a importância da esquerda rupturista na correlação de forças. Bom, dito isso, o Allende faz parte da eleição, é um candidato à eleição de 64, ele disputa, é uma disputa, a eleição 64, ao contrário da anterior, de 58, a de 64, é uma disputa entre progressismos. O Allende vai muito bem na eleição de 64, mas o Eduardo Frei, como eu falei, tinha o maior montante de financiamento dos Estados Unidos da história da América Latina, e tinha também, é preciso reconhecer, a democracia cristã tinha enraizamento popular, o cristianismo chileno tinha um enorme enraizamento popular, depois esse cristianismo politizado vai rachar, a DC vai rachar e uma parte vai construir uma esquerda cristã junto com a Unidade Popular e outra parte vai para essa vertente da democracia cristã anticomunista. Mas nesse momento de 64, ainda há um enraizamento popular reformista do cristianismo plasmado na base social da democracia cristã. No entanto, a democracia cristã de 64 recebe o apoio eleitoral da direita chilena, do Partido Conservador e do Partido Liberal. Dois partidos que se unem no ano seguinte, em 65, e formam o Partido Nacional, que vão plasmar, de certa forma, uma vertente do golpismo em 73 também. Então a gente pode dizer que o Allende, ele representa o anti-imperialismo, ele representa uma política de um campo popular, uma política também revolucionária, e ele representa isso de maneira muito bem sucedida. Só para concluir, eu acho que falta falar que a política chilena, ela tem uma característica muito, entre aspas, empatada. Existe na ciência política chilena a ideia de que a política chilena é do um terço, um terço, um terço. Ou seja, cada um dos setores principais, dos 3 setores principais da política chilena do século XX, controla aproximadamente um terço da representação popular, ou detém mais ou menos um terço. Isso é verdade em várias das eleições. E por isso há um certo empate técnico-político ali em muitas das eleições, o que aconteceu em 70 também. Isso para dizer que o Eduardo Frei, ele ganha em 64 com o apoio dos Estados Unidos e também com o apoio da direita. O terço da direita migra para evitar a vitória do Allende em 64. E é por isso que o Eduardo Frei ganha as eleições. Quando em 70 a direita sai separada da DC, aí o Allende ganha. Então, isso é uma questão da correlação de forças importante.
E apesar de ele ter sido derrotado em 64, ele sai muito fortalecido da eleição de 64, porque foi preciso 2 das 3 forças políticas chilenas para derrotar ele. Então, o campo político que ele representa sai muito forte, apesar de ter sido derrotado na eleição. E aí as reformas do governo Frei, como eu mencionei antes, mais impulsionam a revolução chilena do que freiam, né? Mais impulsionam uma agitação popular, uma mobilização do que freiam. Tudo isso com a sombra da Revolução Cubana sempre pairando no contexto geopolítico latino-americano e chileno também. Aqui eu queria que você me explicasse melhor como é que foi a eleição do Allende em 1970, no sentido assim de se teve interferência estrangeira a favor ou contra ele, com relação ao apoio da União Soviética e Cuba, e do outro lado dos Estados Unidos tentando impedir que ela assumisse. Como é que foi esse contexto? Bom, a eleição de 1970, ela foi extremamente empatada, como eu comentei, ela foi muito competitiva. Quais foram os candidatos? O Allende, que foi vitorioso com apenas 36% dos votos. O candidato da democracia cristã foi o Radomiro Tomic, que foi um candidato fraco, que não conseguiu dar sucessão ao governo Frei. No entanto, teve 28% de votos, né? Ele era da situação, mas não deu conta de derrotar o Allende, com 28% de votos. E é preciso considerar que o Radomiro Tomic era um político da esquerda da democracia cristã. De certa forma, esses votos do Tomic também poderiam ter ido para o Allende. Existe uma certa fusão dessas duas bases sociais nesse momento específico. E o candidato da direita, que foi o Alessandri, o Jorge Alessandri, que tinha sido presidente do país em 58 até 63. Né? Então, o Alessandri, candidato do Partido Nacional, ele vai ter 35% de votos. 1% apenas de diferença. É coisa de 60 mil votos a diferença entre o Allende e o Alessandri. É a diferença tão irrisória para a nossa percepção eleitoral do Brasil, né? E aí a eleição no Chile não tem segundo turno. Para se confirmar um candidato que não ganhou 50% mais um dos votos no primeiro turno, essa é uma tarefa constitucional do Congresso chileno. Ele vai lá e ratifica indiretamente a eleição direta do turno único. Então, nesse processo, quando o Allende ganha as eleições, em 4 de setembro de 1970, existe uma distância até de 2 meses até a posse do presidente. O Allende vai tomar posse, de fato, vai ser confirmado, na verdade, como presidente no dia 4 de novembro de 1970. Nesses 2 meses de limbo, em que ele foi eleito em primeiro turno, mas a sua vitória ainda não foi confirmada pelo Congresso, existem 2 tentativas de golpe contra ele. Primeiro, a CIA e a ITT, a International Telephone and Telegraph, que é uma das empresas de telefonia e comunicação mais golpistas da história dos Estados Unidos. A CIA, em articulação com a ITT, tentam comprar parlamentares para eleger o Alessandri indiretamente nessa decisão do Congresso, para sabotar a eleição direta e fazer uma coisa que nunca tinha acontecido até então, que era não confirmar o primeiro colocado na eleição direta pelo Congresso. Especialmente, eles tentam comprar a própria democracia cristã, porque o Partido Nacional já ia votar no próprio candidato, né? Ia contra o Allende, e a democracia cristã virou meio que o fiel da balança, aquela minoria que decide, né? A democracia cristã, ela estava rachada, tinha uma parte dela que já tinha rompido, que já tinha ido para a Unidade Popular, na forma do MAPO, que foi um partido super importante da Unidade Popular, e, no entanto, o Radomiro Tomic, como eu falei, ele era um líder mais à esquerda, que tinha permanecido na democracia cristã. E ele, naquele momento, está hegemonizando a democracia cristã, pela ala democrática, mais progressista. E a ala da direita, da ADC, ela só vai tomar controle do partido nos anos seguintes e vai participar do golpe, né? A democracia cristã é ativa no golpe de 73, apoiadora do golpe de 73, com exceção de 13 líderes que vão assinar depois um grupo dos 13 que são contra o golpe, entre eles o Tomic. Bom, resultado, o golpe de compra dos parlamentares para eleger o Alessandri indiretamente não funciona, porque o Tomic hegemoniza a ADC e vai na linha da eleição democrática do Allende. O Tomic é um líder muito importante. E o Allende vai valorizar muito a ação do Tomic nesse momento e vai tentar fazer uma aliança constante com esse setor da ADC ao longo do governo da Unidade Popular. A segunda tentativa de golpe do Allende, contra o Allende foi mais agressiva, militar e, digamos, bélica. Foi uma articulação da CIA com o general Viau,
que era um general chileno fascista, que já tinha tentado dar um golpe contra o Frei em 1969. Ele era golpista assumido, ele controlava parte de regimentos. E ele se envolve no assassinato do René Schneider, que era um general constitucionalista, que tinha uma enorme importância na articulação do Allende com os militares. Esse René Schneider, general René Schneider, será assassinado em 22 de outubro de 1970, num atentado. Poucas semanas antes, então, da posse do Allende. O governo Allende, quem fala isso é o Juan Garcés, que escreveu uma interessante biografia política do Allende. Ele diz assim, o governo Allende foi intervalado, né, foi marcado por um assassinato de general constitucionalista no seu início, em 1970, o general Schneider, e assassinato de um general constitucionalista no seu fim, quando Carlos Prats também foi assassinado em Buenos Aires. Ele que tinha sido comandante-chefe das Forças Armadas chilenas durante o governo Allende e cuja saída do governo precipitou o golpismo e o poder do Pinochet, né? Então, essa foi a segunda tentativa. Isso aqui, nada disso é teoria da conspiração. É tudo com documento comprovado, uma abundância de documentação comprobatória da própria CIA, do próprio governo dos Estados Unidos, dos próprios militares chilenos desse setor, e tudo comprovado nas obras também do Peter Kornblum, que é um historiador estadunidense especializado nos arquivos da CIA sobre o Pinochet, sobre o golpismo chileno. Mas, então, o Allende assume no dia 4 de novembro e passa a se sentir em dívida com a democracia cristã, porque ele só assume por conta desse setor da DC que o apoia na eleição indireta. E aí ele passa a tentar pactuar com a DC para governar. E a partir daí, nesse lugar, moram muitos problemas do seu governo. Essa tentativa do Allende constantemente querer pactuar com a democracia cristã gera uma série de polêmicas e impasses e até rupturas na Unidade Popular, porque tem um setor da Unidade Popular que é inimigo mortal da democracia cristã. E tem um setor que acha que, embora a DC seja burguesa, era necessário pactuar com a pequena burguesia que ela representava. E por aí, então, a gente tem problemas. O outro ponto que você falou é sobre a questão de Cuba e União Soviética, né? Muito brevemente. A União Soviética, nesse momento, não está muito interessada na eleição chilena, digamos assim. Observa com frieza e quase indiferença, ao passo que Cuba, muito pelo contrário, tem um enorme entusiasmo, comemora a eleição do Allende quase como se fosse no próprio país, né? Os cubanos saem às ruas para comemorar a eleição do Allende como se eles fossem chilenos. E isso é muito interessante e também marca a relação de extrema amizade popular entre Chile e Cuba nesse período do governo do Allende. Por Chile! Por el pueblo chileno, estamos dispuestos a dar nuestra propia sangre. Bom, a gente já conversou um pouco sobre essa questão do Allende e do socialismo e tal, mas eu queria te perguntar sobre quais foram os principais planos econômicos do Allende, questão de nacionalização, reforma agrária, porque, né, tem toda essa discussão a respeito de um socialismo etapista ou não, é uma discussão um pouco complexa, mas enfim. Você pode falar um pouco sobre esses planos econômicos do Allende? Sim, o Allende tinha uma perspectiva que ficou chamada depois de via chilena ao socialismo, que é essa ideia de uma via democrática, constitucionalista ao socialismo, que vai combinando a mobilização popular pacífica com as mudanças por dentro da ordem, né? Bastante similar ao depois o que o PT vai formular com a estratégia de pinça, a ideia de uma mudança por dentro e uma mudança por fora do governo. O PT dos anos 80, né? Nada a ver com o PT contemporâneo, atual agora, né? Mas lá na trajetória original do PT há muito de inspiração dessa via chilena, né? O programa econômico do Allende é baseado em 3 elementos. Primeiro, a criação da área de propriedade social, que é uma área formada, um setor da economia formado por 2 tipos de propriedade. Propriedade estatal e a cooperativa dos trabalhadores.
o socialismo chileno, diferentemente do cubano, é extremamente cooperativista. Não há espaço na estrutura social e econômica chilena para uma estatização massiva, porque os trabalhadores chilenos têm um desejo de controle gestionário das empresas. Falo isso porque na experiência cubana, que eu estudei bastante também, muitos trabalhadores votaram, por exemplo, no setor agrário, para serem fazenda estatal ao invés de serem cooperativa camponesa. Era a vontade dos próprios trabalhadores cubanos serem assalariados estatais, por motivos que não vem ao caso explicar agora. No caso do Chile, não. O socialismo chileno, a classe trabalhadora camponesa chilena, era extremamente afeita, desejante da forma cooperativa. Então, a área de propriedade social era formada por um setor estatal, principalmente no ramo estratégico do cobre, né? O Chile é um país produtor de commodities, é um país que tem 2 setores fundamentais naquele momento, a produção de cobre, que vai ocupar a enorme maioria da pauta exportadora chilena, mais de 50%, e a produção de trigo, sobretudo para exportação para o Peru e outros países latino-americanos. É o pão da América Latina, né? Então, o trigo também tem uma importância exportadora e também alimenta o mercado interno. E também a exportação de madeira, né? Mas a exportação de madeira vai se desenvolver tremendamente nos anos 60 e 70 e vai encontrar um pico posteriormente, na ditadura e nos anos 90. Então a importação de madeira, ela é hiper importante, mas ela vai ser, as bases dessa exportação vão ser desenvolvidas no governo Frei e no governo Allende e vão alcançar o seu ápice na ditadura e depois na democracia neoliberal. De modo que estamos falando principalmente de trigo e cobre, sobretudo cobre. O Estado vai controlar a economia do cobre e as cooperativas camponesas vão ficar na economia agrária, digamos, né? Mas também existe uma indústria têxtil importante no país. O Chile tem uma das indústrias têxteis mais desenvolvidas da América Latina nesse período, competitiva talvez só com a brasileira e com a da Argentina, né? E muitos dos trabalhadores têxteis também vão formar cooperativas. Um dos livros mais interessantes da história da área de propriedade social, que é esse programa econômico do Allende, é o livro do Peter Wynne, que é um historiador estadunidense, que fala sobre os tecedores da Revolução, né? Sobre a fábrica Yarur, que era uma fábrica que foi tomada. Foi um dos casos em que a mobilização popular pressionou o governo Allende para uma estatização ou uma desapropriação dessa fábrica e entrega para os trabalhadores. Então aconteceu muito isso. Mobilizações populares que pressionaram o governo de baixo para cima e o governo responde a essa mobilização de uma maneira extremamente propositiva e incorpora a reivindicação da luta popular ao seu programa. Existe essa harmonia no governo Allende durante um período. O povo pressiona pela cooperativização, ocupa a fábrica, ocupa a terra, faz uma série de lutas sociais e o governo responde positivamente a essa mobilização e imediatamente atende à reivindicação popular, que é o caso da fábrica Yarur, por exemplo, dos tecedores da Revolução. Esse é o primeiro ponto do programa econômico. Segundo ponto do programa econômico, reforma agrária, rápida, drástica e massiva, no slogan criado pelo Jacques Chonchol, que foi ministro da Agricultura do governo Allende. A ideia da reforma agrária rápida, drástica e massiva é justamente porque na reforma agrária, os interesses das oligarquias rurais são muito poderosos para frear o processo, para inviabilizar o processo, para judicializar e emperrar o processo de reforma agrária. Portanto, se ela não for rápida, drástica e massiva, ela não será viável. Essa é a visão do Jacques Chonchol. Ou a reforma agrária é rápida, drástica e massiva, ou os setores oligárquicos utilizarão o seu poder econômico para sabotar a produtividade do campo, como aconteceu, e para sabotar o processo de expropriação, por mais legalizado que ele seja. E isso aconteceu. Então, o Allende vai expropriar o dobro de terras do que fez o governo Frei na metade do tempo. O governo Frei expropriou 3 milhões de hectares em 6 anos. O governo Allende vai expropriar 6 milhões de hectares em 3 anos. E aí vai chegar um limite da lei de reforma agrária. Vão ser cerca de 9 milhões de hectares expropriados
Segundo os especialistas em reforma agrária latino-americana, como o Solon Barra Clow, que é um agrônomo economista bastante importante da Food and Agriculture Organization, da FAO, ele vai dizer que a reforma agrária chilena é a reforma que mais expropriou hectares de terra em termos de território dentro da lei. É interessante porque isso condiz com a via chilena ao socialismo. É a forma mais revolucionária de fazer uma reforma agrária dentro da lei, é o caso chileno. As reformas agrárias de outros países latino-americanos, que foram dentro da lei, foram muito mais recuadas, expropriaram muito menos. E as reformas agrárias que expropriaram uma quantidade equivalente, proporcional ou maior da que a chilena, foram completamente rupturistas e fora da lei, digamos assim, como a cubana, né, como a boliviana, como a mexicana. Bom, o terceiro ponto do programa econômico fundamental, poder popular. Poder popular é uma agenda econômica do governo Allende, porque a autogestão, como eu falei, é um tema fundamental do socialismo chileno. Então, a criação de conselhos, de organismos de poder popular que fossem capazes de adquirir conhecimento gerencial. O tema do conhecimento gerencial, da capacitação administrativa, é um tema fundamental do poder popular chileno. Eu estudei isso no doutorado, né? No âmbito camponês. Como os camponeses se habilitavam gerencialmente, administrativamente, e também no termo da técnica produtiva, dos saberes técnico-produtivos e políticos, para tomarem o rumo da própria economia e para poderem se tornar esses chefes de cooperativas no âmbito de uma economia horizontalizada, socializada e cooperativa. Nesse sentido, a utopia do socialismo chileno desse período é uma utopia muito interessante e importante para a esquerda latino-americana contemporânea, porque a esquerda latino-americana contemporânea está numa crise com os formatos verticais. Vive uma crise com os formatos estatistas, ou mesmo com o progressismo extrativista. Existe um campo importante que a Maristela Svampa vai chamar de giro ecoterritorial da luta social latino-americana, que hoje pensa nas formas horizontais da economia e, por isso, deixa de adotar um discurso economicista e percebe que a política e a economia são a mesma coisa e que falar de poder popular é sim um ponto do programa econômico, substancialmente. Então, por aí a gente tem o programa econômico do Allende. Para resumir, como é que foi numa linha, como é que foi a trajetória da economia chilena nos anos do Allende, a gente pode dizer assim, ano de 1971, né? Porque o Allende foi eleito no fim de 70. Então, o ano de 1971 é um ano espetacular, com resultados econômicos impressionantemente positivos, que surpreendem até os mais otimistas da Unidade Popular, com aumento de produtividade, com uso da capacidade ociosa da indústria, com uso da capacidade ociosa da terra, com entusiasmo produtivo dos trabalhadores, que alcança, assim, um crescimento do PIB, melhorias dos índices da inflação, aumento do bem-estar social, todos os indicadores são bons. No entanto, essa bonança, entre aspas, encontra um esgotamento. Em 1972, os métodos de sabotagem dos setores de oposição, de dentro e de fora do Chile, predominam. Então, o ano 2 é uma crise política que gera crise econômica, ou uma sabotagem política que também é sabotagem econômica. Lockout e desabastecimento forçado e uma série de outros problemas que geram um ano de crise. E ano 3 é o ano de travamento total dos impasses ideológicos da própria Unidade Popular, de como continuar a revolução e de acirramento e de guerra de contra-revolução armada da direita chilena. Então, é muito intenso, né? São os 3 governos, os 3 anos de governo mais intensos, talvez, da história latino-americana, e por isso também mais estudados, né? É um ano maravilhoso, um segundo ano de crise, um terceiro ano de travamento total, em que os impasses da ação imperialista, né? Na verdade, as fórmulas da ação imperialista são gestadas e usadas em todos os seus recursos, em toda a sua diversidade, e também os impasses, os desafios, os dilemas mais profundos da esquerda são experimentados nesses 3 anos, inclusive do ponto de vista econômico. Por isso que esses 3 anos do Allende são talvez os mais interessantes para a gente pensar as perspectivas da luta social latino-americana ainda hoje. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar.
Você já comentou um pouco a reação da União Soviética e de Cuba em relação à eleição do Allende, mas como é que foi a relação desses dois países com o Allende depois que ele vira presidente, nesses anos de governo? Foi meio uma continuidade do que eu falei, né? Eu falei que a União Soviética foi meio fria e não muito interessada, um pouco indiferente. E depois a União Soviética estabelece uma relação pouco entusiasmada com o governo Allende. Na verdade, a União Soviética não está colocando isso no seu campo de prioridades, digamos assim, né? Muito ao contrário do que aconteceu com a Revolução Cubana. E isso tem uma razão óbvia, né? Cuba está no calcanhar dos Estados Unidos e é possível lançar um míssil de Cuba até os Estados Unidos. Um míssil soviético instalado no norte do Chile não é capaz de chegar nos Estados Unidos, certo? Então existe uma razão pragmática geopolítica muito óbvia para que a União Soviética tenha sido uma entusiasta da Revolução Cubana e tenha apoiado Cuba prontamente, assim que Cuba precisou, diante do bloqueio estadunidense de 1960 em diante, né? Logo no primeiro momento, em 1959, a União Soviética já vai lá e ajuda Cuba. Isso não acontece com o Chile. O Chile precisa de ajuda, pede ajuda, mas existe uma relação, parece meio burocratizada, que a resposta não é rápida e não há uma priorização dessa agenda entre os soviéticos. Da mesma forma que a esquerda chilena, a gente pode dizer que não morria de amores pelo PC soviético e pelo stalinismo nu e cru, né? O PC chileno, embora tivesse uma tradição centralista e elogiasse, claro, a União Soviética e tal, ele era muito chileno. Era um partido comunista extremamente nacional, autoral, particular, próprio, identificado com a chilenidade. Então não era um partido comunista importador de fórmulas prontas, sabe? Então também não era um partido comunista que pegava a receita soviética e fazia no Chile, ao contrário. Era o partido do Luiz Emílio Recabarren, que era um partido extremamente chileno, né, que vinha das bases populares chilenas. O Recabarren, que é o líder fundador do Partido Comunista, ele tem uma profunda compreensão da classe trabalhadora chilena, da sua subjetividade, da sua experiência de classe. Então também não era uma relação tão recíproca, digamos assim. A gente pode dizer que o PC chileno, curiosamente, paradoxos da esquerda latino-americana, né? O PC chileno era muito mais entusiasmado com a Revolução Cubana do que com a burocracia soviética nesse momento. A Revolução Cubana brilhava os olhos dos dirigentes do PC chileno. Muito embora fosse uma revolução de guerrilha, diferente da estratégia pregada pelo PC para a via chilena ao socialismo. E, ao contrário, a União Soviética era já uma relação mais pragmática. Por outro lado, Cuba tem uma relação bem diferente com o Chile. Eu estudei bastante esses dois países na minha trajetória de pesquisa, né? Justamente essa relação que me interessava muito entender, decifrar. Então, eu tenho um mestrado sobre a reforma agrária cubana e um doutorado sobre a reforma agrária chilena, e essa interação é basicamente o resultado assim, do que eu pesquisei nos últimos 10 anos, né? Vamos dizer que é uma relação de genuíno entusiasmo de massas entre Cuba e Chile nos seus processos revolucionários. Inclusive, eu queria aproveitar e recomendar um texto que eu escrevi em coautoria com a professora da UF, Elisa Borges. É um texto chamado Cuba e Chile, Diálogos Revolucionários para a América Latina, que trata da visita do Fidel Castro ao Chile de Allende em novembro de 1970. A gente apresenta uma interpretação dessa visita baseada em uma documentação historiográfica e uma documentação de fonte primária, quero dizer, e a gente trava um certo debate de diferente interpretação em relação ao historiador Alberto Ágio, por exemplo, que propõe que o Ágio propõe que a visita do Fidel Castro ao Chile de Allende atrapalhe o Allende, porque o Fidel Castro fica tempo demais, faz muita agitação popular, a direita fica incomodada e a estratégia de pacificação com a democracia cristã fica comprometida. A gente interpreta diferente, eu e a Elisa, a partir da fonte primária, tá? Dos discursos do Allende, dos discursos do Fidel, que a gente leu todos, a gente fez quase que o diário de viagem passo a passo. O único trecho da viagem que a gente não cobriu foi 2 dias que o Allende e o Fidel ficaram incomunicáveis, gerando extrema preocupação, né, de todo mundo, porque eles fizeram um percurso dentro da região dos lagos, pelos rios chilenos, e ficaram 2 dias incomunicáveis dentro de um navio, até chegar no extremo sul chileno, onde o Fidel Castro faz discursos e tal. E ele chega extremamente gripado, né, uma anedota à parte, ele chega extremamente gripado e não consegue fazer o discurso, porque ele ficou gripado no navio e tal. Bom, Allende e Fidel tem uma relação íntima. Allende e Fidel têm divergências
absolutamente conhecidas e mapeadas um pelo outro. Allende e Fidel são talvez das maiores inteligências políticas da esquerda mundial, eu diria, não só latino-americana. E eles sabem muito bem que as diferenças que eles têm são diferenças extremamente, potencialmente construtivas. Ou seja, que é preciso que haja uma estratégia institucional onde isso é possível, como no Chile. E é preciso que haja também, complementarmente, uma estratégia revolucionária rupturista guerrilheira, onde as transformações se avançam, né? Para pressionar justamente o processo de mudança institucional e eventualmente fomentar a ruptura num momento específico. O que eu quero dizer com isso? Que, de novo, o Allende, ele não estava posicionado monoliticamente num campo burocrático da esquerda. E essa é uma interpretação errada do Allende. O Allende estava posicionado numa defesa de um socialismo constitucional, mas ele sabia da importância do socialismo guerrilheiro para executar a sua própria estratégia, embora, não em qualquer momento, embora ele vá entrar em conflito também com esse socialismo. Do ponto de vista econômico, só para concluir, deixo aqui, se vocês quiserem, o link, tá no meu academia.edu, esse capítulo de livro, dentro de uma coleção sobre a Revolução Cubana, tá? O nosso é o capítulo que fala também sobre o Chile, e fica então a dica para quem quiser aprofundar. A relação econômica entre Cuba e Chile, nesse período, é maravilhosa também, né? No sentido de que, do ponto de vista econômico, Cuba ajudou o Chile de Allende muito mais do que a União Soviética. A União Soviética deu ali alguns empréstimos, né? Mas Cuba ofereceu açúcar gratuito num contexto de crise de abastecimento no Chile. E a gente sabe muito bem, para quem estuda a história da Revolução Cubana, o quanto isso é custoso para os cubanos, o quanto é sacrificante para os cubanos oferecer açúcar grátis para qualquer um, né? Que é a base da sua economia. Depois da tentativa de atingir a meta de 1970 da agricultura cubana, Cuba se vê, de repente, numa campanha de produção para ajudar os irmãos chilenos. Então, tem cartazes, tem fotos, tem vídeos dos trabalhadores cubanos fazendo campanhas de trabalho voluntário para produzir açúcar grátis para a Revolução Chilena. Por isso que o nível de aliança entre Chile e Cuba passa muito além da diplomacia institucional. É um nível de aliança do movimento de massas, é um nível de aliança do fervor popular. E acho que talvez seja o exemplo mais bonito de integração latino-americana pela base, né, de uma integração latino-americana apaixonada e até amorosa, digamos assim. Então, Cuba doou açúcar para o Chile, doou também alguma expertise em alguns assuntos técnicos de peça de reposição, de trator, que eles já estavam desenvolvendo ali, diante do bloqueio, do boicote estadunidense. E o Chile também pôde vender para Cuba, né? Conseguiu escoar parte da sua produção para Cuba, e isso foi muito importante nesse contexto de crise. A maior parte da imprensa chilena, das classes mais abastadas, de grandes setores da classe média, estavam contra o Allende por conta dessa ideia de via chilena ao socialismo e tal. Então eu queria pedir para você contar pra gente como é que foi a oposição a ele, né? Como é que essa oposição se comportava não só no legislativo, mas também fora dele, né? A oposição ao Allende estava em toda parte das classes dominantes chilenas, em todos os setores econômicos, em todos os setores da elite, né? Vou começar falando sobre a exceção. A exceção é o Radomiro Tomic, e esse pequeno pedacinho da DC que foi contra o golpe de 73 e formou esse grupo dos 13 contra o golpe. Mas a maioria da DC, incluindo o Eduardo Frei, foi golpista. Então vamos lá. O Allende, ele vai tentar se aproximar da pequena e da média burguesia, principalmente dos pequenos proprietários chilenos, para criar um lugar para a pequena propriedade chilena no seu socialismo. Então, há uma polêmica, que depois a gente vai entender por que a oposição tem a ver com isso, né? Há uma polêmica enorme na Unidade Popular sobre qual é o papel da pequena burguesia na transição ao socialismo, dos pequenos proprietários, pequenos comerciantes, ou até médios proprietários e comerciantes. O Allende tem a linha de que é preciso ganhar essas pessoas para o campo da revolução e preservar alguns ganhos econômicos desse setor, justamente para não perdê-los para o grande capital. Durante o ano 1 da Revolução Chilena, 1971, isso é bem sucedido. Já do ano 2, a oposição ganha esses setores. Qual oposição? Primeiro, do ponto de vista partidário, a gente está falando do Partido Nacional, que é o partido das oligarquias clássicas, tradicionais, rurais, da grande indústria, de modo geral, do Chile, e da direita, né, da direita clássica, e a democracia cristã, majoritariamente liderada pelo Eduardo Frei.
Esses dois partidos vão juntos criar uma coalizão chamada Confederação de la Democracia, como se o Allende não fosse democrático, né? Em 1972. A unidade da DC com o Partido Nacional vai comprometer muito o governo Allende no caminho constitucional, porque eles vão atravancar o governo de modo total, bloquear orçamento, bloquear projeto de lei, inviabilizar completamente essa ideia de que o governo Allende vai implementar um programa popular pelo parlamento, né? Se o parlamento não é popular, não tem como implementar um programa popular pelo parlamento. Nisso o Allende realmente apostou. Estou fazendo aqui uma defesa fervorosa do Allende, né? Mas nisso ele estava errado, digamos assim. Outro aspecto é a oposição empresarial, a sabotagem econômica, né? Os acaparamentos, que é a palavra usada para acúmulo de mercadorias, ilegalmente falando, que geram um desabastecimento forçado, né? Estoques, era essa palavra que eu estava procurando. O acúmulo de estoques de mercadorias em esconderijos mesmo, dos comerciantes médios, financiados pela CIA. A gente sabe que tem dinheiro dos Estados Unidos pra caramba, financiando médios comerciantes, pequenos comerciantes, para fazer o desabastecimento. A gente sabe que o Kissinger falou em fazer a economia gritar. Essa foi a ordem do governo dos Estados Unidos para o Chile. Faça a economia gritar, né? E a economia chilena gritou. Essa é basicamente o que o Muniz Bandeira vai explicar naquele grande livro clássico que ele escreveu sobre esse processo, chamado Fórmula para o Caos, que é justamente sobre como os Estados Unidos vai ter um manual de sabotagem profissional, extremamente financiada de fora para dentro, extremamente orgânica com as elites internas do Chile. Isso vai se tornar também um manual para outros casos latino-americanos posteriormente ao Chile. Não que antes não houvesse, né, mas no Chile o negócio se profissionalizou de uma maneira sem precedentes. Outro aspecto é a sabotagem miliciana ou neofascista, que é o Pátria Libertad, um partido que tem a ver com a juventude do Partido Nacional, que é de extrema-direita, neofascista assumida, tem um sigma, que tem um símbolo nazista no braço, um bracelete, que tem milícias armadas, formadas por jovens da elite chilena, da elite branca chilena, extremamente racista, que fazem atentados contra os indígenas, que fazem atentados contra os pobres, que tem uma postura criminosa mesmo, de violência, né, e de agitação político-ideológica do golpismo mais extremista e mais odioso que pode existir nesse período. Então, são múltiplas as ações e as formas de sabotagem da oposição. E, claro, a imprensa, né? A imprensa do Agustín Edwards, né, que tem um filme muito interessante sobre o El Mercurio, o La Tercera, o La Segunda, que são diários do Chile dessa época, todos controlados pelo grupo do Agustín Edwards. O filme se chama El Diário de Agustín, né? O Jornal do Agustín. Agustín é um dos principais líderes latino-americanos é um dos únicos, talvez, que tem passe livre dentro da CIA. Ele viaja para os Estados Unidos, ele entra na CIA, ele sai da CIA. Ele entra no Departamento de Estado dos Estados Unidos e sai. Ele tem livre circulação, praticamente, nos interiores do governo Kennedy, depois, sucessivamente, né, do governo Lyndon Johnson e depois dos governos que vão se sucedendo nos Estados Unidos, né? Ele tem uma enorme importância no golpe do Chile, porque a imprensa foi uma caixa de ressonância do golpismo com muita força. Foi muito barra pesada a campanha da imprensa contra o Allende, com muita mentira, com um nível de calúnia que hoje a gente fala de fake news, de mentira no WhatsApp. Talvez eu acho que a gente subestima um pouco o que acontecia antes, quando a gente acha que hoje é maior, sabe? Hoje tem outros veículos. Naquela época também era uma quantidade de mentiras despejadas nos jornais das classes dominantes, caudalosa, e isso financiado, e isso com um programa, e no final muito bem sucedido, porque o golpe de 73 aconteceu e foi rapidamente normalizado, naturalizado por essa imprensa golpista do Chile, comandada pelo El Mercurio. A soma da crise econômica, pressão dos Estados Unidos e manutenção de parte de apoio popular ao governo Allende fez com que alguns setores da política e do exército chileno concluíssem que era hora de um golpe de Estado e deposição de Allende pela força. Os
Estados Unidos começaram a impor um bloqueio econômico ao Chile que era muito dependente das importações que ele fazia dos Estados Unidos, né? E empresas americanas no Chile passaram a ser incentivadas pelo governo Nixon a sair dos países que mantivessem relações com o Chile para encorajar outros países a isolarem o Chile economicamente, né? Como é que foi o impacto disso na economia chilena na prática? Enorme. Foi muito importante esse impacto. Dessa sabotagem, bloqueio. O bloqueio talvez seja uma palavra um pouco forte, vou me justificar. Porque o que aconteceu contra o Chile não foi idêntico ao que acontecia contra Cuba. No seguinte sentido, os Estados Unidos de fato bloqueou recursos, bloqueou importações e exportações com o Chile, mas não deu tempo desse bloqueio se tornar, dessas sanções se tornarem um bloqueio que afetasse a países terceiros e empresas terceiras. No caso cubano, que a gente chama de bloqueio como um conceito preciso, diferente de embargo, é uma estratégia que envolve não só os próprios países em questão, mas uma chantagem estadunidense em relação a múltiplos países. Isso não chegou a acontecer de modo significativo contra o governo Allende por falta de tempo, porque o golpe estadunidense empresarial chileno foi mais rápido e foi bem sucedido. Mas, bom, havia uma sabotagem, uma sanção, uma guerra econômica, né, dos Estados Unidos contra o Allende. O Chile dependia de importações de máquinas e de peças de reposição dos Estados Unidos para o seu parque industrial funcionar. O Chile dependia da modernização produtiva dos Estados Unidos. Naquela época não era a China que fornecia isso, era os Estados Unidos, né? E esse é o dilema da dependência tecnológica latino-americana, muito bem desvendado pelo Celso Furtado nos seus livros sobre subdesenvolvimento. A dependência tecnológica é o calcanhar de Aquiles de qualquer revolução socialista latino-americana, e assim foi. Tanto no caso cubano, embora a revolução lá tenha sido bem sucedida e duradoura, quanto no caso chileno. Então não havia como aumentar a produtividade chilena, senão importando peças de reposição e ampliando o parque industrial com base numa tecnologia que naquele momento era estruturalmente, infraestruturalmente dependente dos Estados Unidos. Não dá para fazer uma guinada tecnológica rápida. Às vezes a gente tem uma ideia de tecnologia equivocada, como se as coisas fossem muito rápidas. Bastasse você comprar uma nova máquina para você criar uma nova indústria. Mas não é assim. Existem saberes de operação, existem tecnologias acessórias, existe uma cadeia produtiva adequada, que é formatada para uma determinada origem daquela peça. Então, você não pode transformar um parque industrial de uma hora para outra, uma nova matriz. Por que não comprou da União Soviética, né? Até tentou comprar trator da União Soviética, houve uma compra de tecnologia agrária da União Soviética, mas era muito insuficiente, né? Não deu tempo. Outro caso de enorme impacto, o caso da Anaconda e da Kennecott, que eram as maiores minas de cobre, as maiores operadoras estadunidenses das minas de cobre do Chile, em Chuquicamata, no norte do Chile, que foram expropriadas pelo Estado chileno sem indenização. A história do cobre no Chile é um caso à parte, que mereceria um episódio próprio. O cobre chileno, naquele momento, tinha sido já nacionalizado pelo próprio governo Frei. O governo Frei, a gente fala que ele é anticomunista, mas ele, na real, foi mais progressista do que muito progressismo contemporâneo, muito embora ele fosse também anticomunista. Né? Por quê? Naquela conjuntura, o progressismo, o processo de reforma estrutural, estava em voga. Era essa a hegemonia. Então, o governo Frei nacionalizou o cobre, ou seja, permitiu que todas as empresas de cobre tivessem necessariamente uma parte de capital chileno. Não precisava ser estatal, mas, por exemplo, não poderia mais haver empresas de cobre 100% estrangeiras. Começou a haver uma certa combinação. E o governo Allende vai completar esse processo por um voto do Congresso, não por um decreto, por um voto do Congresso em 71. Vai acontecer a estatização do cobre, ou seja, o cobre passa a ter necessariamente que ter em todas as empresas capital estatal. Isso gera a expropriação da Anaconda e da Kennecott. Essa expropriação, que são as maiores produtoras de cobre do mundo, porque o Chile tem as maiores minas de cobre do mundo. Os Estados Unidos dominam as maiores empresas de cobre do Chile. Então, são as maiores produtoras de cobre do mundo. Elas são expropriadas pelo Estado chileno sem indenização. Legalmente, a lei de expropriação previa indenização. Contudo, havia uma ideia de que essas empresas tinham enviado remessas ilegais para suas matrizes,
que a legislação chilena previa um limite das remessas. E, no entanto, essas empresas ultrapassaram esses limites. De modo que essas empresas estavam legalmente em débito com o Estado chileno porque tinham feito remessas ilegais indevidas. Então, embora a lei de estatização do cobre previsse indenização, o Estado chileno faz uma matemática, coloca numa planilha e, politicamente, obviamente, toma a decisão de que as remessas ilegais vão ser colocadas ali nessa conta e as indenizações não vão ser pagas. Porque o que se tem que indenizar é equivalente ao que as empresas devem. Fica 0-0. O Estado chileno pega essas empresas e fala, pronto, agora a nossa dívida está quitada. Esse é um tema super importante, porque tanto Jacques Chonchol, que foi ministro da Agricultura do Allende, quanto Orlando Caputo, que foi chefe da Codelco, a corporação do cobre, estatal chilena do cobre, eu estive com ambos juntos em 2017. E ambos falaram oralmente, num contexto de debate em que eu estava fazendo perguntas e tal, disseram que um dos pontos mais sensíveis do golpe foi essa expropriação. O fato de ter acontecido sem indenização. Ou seja, ambos a posteriori, ambos foram exilados, passaram maus bocados na ditadura e hoje em dia formam quase que a reserva de memória viva da Unidade Popular no Chile. Ambos dizem que se o Estado chileno tivesse realizado indenização dessas empresas, talvez o golpismo fosse um pouco depois, ele viria, mas fosse talvez menos virulento, talvez fosse um pouco adiado, digamos assim. Por quê? Porque os Estados Unidos não podia permitir o precedente de um país que expropriou empresas com o porte dessas sem indenização. Era um precedente muito revolucionário para a América Latina toda. Então, os Estados Unidos resolveram atuar de modo absolutamente belicoso e cortar essa possibilidade de precedente de modo violento, né? Por fim, é possível ver a linha econômica dos 3 anos de governo Allende junto com essa linha da sabotagem econômica, né? Em 71, existe o uso das capacidades ociosas da indústria e da agricultura, que dão um forte ganho de produtividade para a área de propriedade social e para a reforma agrária, muito embora em quase todas as experiências de expropriação, se gera desorganização das relações sociais de produção, desorganização produtiva, e é normal que haja queda da produtividade. Mas nesse caso há aumento da produtividade, quer dizer, o ano de 1971 é a utopia revolucionária latino-americana acontecendo. É expropriação com aumento da produtividade. O trade-off, para usar um termo neoliberal, né? O trade-off da revolução, ou a contradição intrínseca da economia revolucionária, é justamente conciliar expropriação com aumento da produtividade. E isso é o dilema de sempre, né, das revoluções. Agora, em 1972, as sabotagens e os bloqueios enfim, há uma crise de organização tecnológica da produção, falta peça de reposição, há dificuldade de importar bens de produção, como os tratores para a agricultura, por exemplo, que eu falei que recorrem à União Soviética, mas que não tem uma resposta imediata, porque a economia soviética é planejada, e tudo tem que entrar na planificação, e tudo demora, né? Com Cuba foi ótimo, né? Debate à parte. E há os financiamentos estadunidenses que são empréstimos cortados, interrompidos. Existem empréstimos estadunidenses contratados pelo governo Frei, que são simplesmente cindidos, né? Há um distrato dos Estados Unidos ilegal, assim, sem nenhum tipo de regularidade financeira, legal, jurídica, né? A economia chilena estava muito lubrificada, digamos assim, por empréstimos estadunidenses. Sobretudo depois do governo Frei, que eu comentei que foi o governo mais financiado pelos Estados Unidos da história do Chile. Esses empréstimos que o Frei adquiriu não eram empréstimos circunscritos a poucos anos, eram empréstimos de médio prazo. Durante o governo Allende, os contratos ainda estavam em vigor e foram todos cortados. Então, há uma suspensão de linhas de crédito súbita de diversos programas, processos econômicos durante o governo Allende. Então, tudo isso gera um estrangulamento da economia chilena que a gente pode dizer que foi estrutural e fulminante, e completamente documentado, né? Não há nenhuma teoria da conspiração nessa análise. É tudo extremamente documentado, inclusive matematicamente documentado. O poder popular, então, do processo socialista chileno, pode muita coisa, mas não pode tudo. O poder popular é muito poderoso, mas não é onipotente. E esse estrangulamento estrutural e fulminante, então, venceu o processo, né? Junto com o bombardeio ao Palácio de la Moneda.
para que o Estado tomasse posse e controlasse a produção de modo mais ampliado, permitindo maior aumento da produtividade dentro dos marcos legais, era necessário uma nova Constituição. E era nesse ponto, nessa página, que o Allende estava e a Unidade Popular estavam quando aconteceu o golpe. Precisamos uma nova lei de reforma agrária. Precisamos uma nova Constituição. Para a área de propriedade social e a reforma agrária avançarem, é preciso ampliar os espaços constitucionais do controle estatal da economia, para não ferir a Constituição chilena. E, obviamente, com uma minoria no Congresso, com 2/3 do Congresso, praticamente, com a oposição, isso se tornou uma tarefa, uma missão impossível. Então, o Allende, no final, em 73, deu murro em ponta de faca. Eu falei muito elogiosamente dele, mas aqui a gente tem que reconhecer. O Allende deu murro em ponta de faca, em 73, tentando ampliar a Constituição, o controle estatal da economia, mudando a Constituição chilena de uma maneira totalmente democrática, sem correlação de forças institucional, oficial, burguesa, para realizar isso. E nisso, o diagnóstico da esquerda radical estava muito mais correto, a gente pode dizer. Era impossível, a partir dali, vencer a classe dominante pela via institucional. O Allende venceu a classe dominante pela via institucional até um certo ponto. E, de fato, isso foi verdade. A partir daquele ponto, não era mais possível. Isso também era verdade. 12 documentos inéditos divulgados pelo Arquivo de Segurança Nacional dos Estados Unidos revelam que o Brasil se empenhou ativamente para derrubar o presidente Salvador Allende e instaurar a ditadura do general Augusto Pinochet em 1973. Aqui eu queria abrir um parênteses pra gente falar tanto do MIR, que era treinado e apoiado por Cuba, quanto pelo grupo Pátria e Libertad, que era um grupo de extrema-direita de inspiração fascista. Qual era o papel desses grupos na política chilena nesse momento, levando em conta que os confrontos armados e assassinatos políticos cresceram? Bom, essa pergunta até é um gancho com o que eu estava falando, né? O MIR tem um papel fundamental. O MIR, como eu falei, o movimento de esquerda revolucionária chileno é a ala mais radical da esquerda chilena, muito bem organizada, com uma frente de massa, o movimento campesino revolucionário, com a frente de estudantes secundaristas, com uma frente de trabalhadores nos cordões industriais, ou seja, é uma esquerda revolucionária com bastante enraizamento. Embora ela seja minoritária em relação ao enraizamento do Partido Comunista Socialista, ela tinha um enorme enraizamento. O MIR, ao fim e ao cabo, tinha o diagnóstico correto sobre o golpismo das Forças Armadas no Chile e sobre a necessidade de uma etapa rupturista da via chilena para o socialismo. No entanto, o MIR também dizia que era necessário preparar um dispositivo militar popular para enfrentar o peso dessas Forças Armadas golpistas. Só que eles também, de certa forma, entre aspas, eram inconsequentes em relação a esse diagnóstico. Eles tinham um diagnóstico correto, mas eles não tinham o poder de dar consequência para esse diagnóstico. Então, eles não tinham meios para resistir. O MIR não tinha armas. É um mito da direita, criado pela direita, de que havia qualquer guerrilha no Chile do Allende. Não existia. O MIR era muito menos armado, por exemplo, do que o Pátria e Libertad, que era a milícia fascista da extrema-direita chilena que deu o golpe. Muito, mas muito menos armado. O armamento da esquerda chilena era um exército de brinquedo, né? Era uma brincadeira, eram revolvinhos de papel, praticamente, né? Perto do que tinha de armamento pesado a extrema-direita paramilitar chilena. O MIR é um partido que surge em 1965, de um racha do Partido Socialista. Portanto, tem uma gênese quase genealógica com o Allende, né? Eram guevaristas, defendiam a linha do Guevara para a Revolução Chilena. Eles tinham essa luta do movimento campesino revolucionário, que era muito interessante no sul do país. Também renderia um capítulo à parte. Tem livros e livros sobre esse assunto. Eu falo sobre o MCR na minha tese de doutorado também. E o MIR compunha o chamado Grupo de Amigos Personales do Allende, o GAP, que era a escolta privada do Allende. Então, embora o MIR tivesse uma linha política divergente, um antagonismo muito forte com o Allende, ele compunha a segurança privada do Allende. Isso é muito interessante. O Allende
confiava no Mir. Havia uma confiança mútua. O Mir divergia do Allende, mas admirava o Allende também. Havia uma divergência estratégica, mas havia uma aliança estratégica também, de certa forma, e uma confiança importante. Então, essa história do Mir é interessante até quando o Fidel Castro vai ao Chile em novembro de 70, que tem um determinado momento que ele está diante de uma multidão, ele fez reuniões de multidões e tal, e dá para escutar da multidão, e a pessoa que transcreveu o discurso transcreveu isso, eu acho muito legal, alguém falando: Fidel, você precisa conhecer o movimento campesino revolucionário para entender a Revolução Chilena. Sem ir para Cautín, você não vai entender o processo. E o que estava acontecendo em Cautín? A, digamos, frente mais vanguardista da luta camponesa chilena, que tinha avançado no processo de expropriação em relação à lei de reforma agrária, que tinha feito um processo expropriatório para além da lei de reforma agrária, muito por conta do que Jacques Chonchol, ministro da Agricultura, absorveu do movimento popular e incorporou da demanda popular, adaptou a lei. Ou seja, o Jacques Chonchol, na minha tese de doutorado, eu também uso essa expressão, ele legalizou o cautinaço. Ele teve a função de pegar essa luta popular camponesa chamada de cautinaço, de Cautín, pegar essa série de tomas, milhares de tomas que acontecerem, e falar: bom, esse aqui dá para expropriar por causa desse artigo, esse aqui dá para expropriar por causa desse artigo. O Jacques Chonchol cumpriu um papel estratégico na legalização da luta revolucionária para caber na via chilena ao socialismo naquele contexto de Cautín. Então ele pegava caso por caso e dizia por que aquele caso tinha que expropriar sim por causa de tal lei, tal aspecto da lei, que ele conhecia profundamente aquela lei porque ele que escreveu aquela lei no governo Frei, porque ele era da democracia cristã. A lei de reforma agrária do Allende veio da democracia cristã, por isso encontra um limite, né? Então, para fazer uma comparação, digamos, de correlação de forças armadas, o Mir era muito menos armado do que o Pátria Libertad, a juventude extremista do Partido Nacional e das elites fascistas chilenas. Esses sim tinham um armamento pesado, tinham financiamento dos Estados Unidos, tinha fuzilaria de guerra armada pelos Estados Unidos, alimentada pela CIA, e o Mir não, assim, o Mir tinha uma relação com Cuba, é verdade, tinha treinamento militar acontecendo em Cuba, mas o armamento de fato do Mir vai acontecer depois do golpe. O Mir vai se tornar um movimento efetivamente guerrilheiro só para derrubar o Pinochet. Aí sim. Antes disso, não existe guerrilha no Chile, porque essa é uma tese da extrema-direita, então, que vai legitimar o golpe, justificar o golpe com base nisso. Isso não procede, não é verídico. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. Quase 2/3 do Congresso declararam Allende que o Allende tinha cometido mais de 20 violações à Constituição, incluindo proteção de grupos armados, tortura, detenções ilegais, manipulação da educação, confisco de propriedade privada, etc, etc. E isso tudo acontecendo enquanto a inflação disparava. Você pode falar um pouco sobre essas acusações, sobre esse momento? Sim, o Allende foi acusado de expropriar mais do que a lei permitia. Ele foi acusado de obedecer às ocupações populares, né? Então, como eu falei, a fábrica Yaro, movimento de toma de trabalhadores de uma fábrica têxtil. O Allende, o governo chileno, ia lá e dizia: vocês têm respaldo na lei de intervenção social em caso de conflito, que curiosamente era uma lei remanescente de um governo de 32 chamado República Socialista do Chile, que teve participação do tio do Allende, né? O Marmaduke Grove, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que essas acusações basicamente diziam que a via chilena ao socialismo era ilegal. Então havia uma disputa ali sobre o que era legal e o que era ilegal. O Allende e Chonchol e vários membros do governo falavam: não, essa expropriação é sim legal, é possível sim fazê-la. E outros oposicionistas falavam: é ilegal, é inconstitucional. Na minha interpretação, eram legais.
o Allende foi sim legalista, as expropriações eram previstas. O governo Frei foi um governo que criou leis de expropriação. Assim, o reformismo latino-americano, chileno daquele momento, era contraditório e teve expropriação feita, aprovada em lei da DC. O governo Allende alargou, expandiu essas expropriações, criou regulamentações, ampliações, decretos que ampliavam a margem dessas expropriações. Mas o centro do debate da inconstitucionalidade ou constitucionalidade eram as expropriações. E aí também embarca o poder popular. Então a direita vai dizer que os cordões industriais são ilegais. Nisso o Allende vai recuar, né? Vai acabar desmontando os cordões industriais para se proteger desse ataque, o que é extremamente problemático, que gera uma crise forte com o MIR. Acontece também o lockout de outubro de 72, que é uma sabotagem generalizada, e vão acusar o governo de desabastecimento, de incompetência econômica, de inconstitucionalidade das expropriações da Kennecott e da Anaconda, interesses dos Estados Unidos diretamente representados pelos parlamentares da direita chilena, né? E o Batalha do Chile, o documentário de 3 episódios do Patrício Guzmán, o melhor documentarista de todos os tempos do planeta Terra, na minha opinião. O Batalha do Chile mostra isso. Por exemplo, mostra um líder de junta de abastecimento e preço, das RAPs, Junta de Abastecimento e Preço, sendo questionado por um parlamentar como se organizar a economia popular para o abastecimento e a subsistência dos bairros populares contra a sabotagem do acaparamento fosse uma atividade ilegal. E você vai ver que o parlamentar da DC, do Partido Nacional, eles vão acareando o líder popular como se ele fosse um criminoso, porque ele está organizando a economia popular para driblar a sabotagem econômica da CIA, da classe dominante chilena, dos médios comerciantes também. Então, por aí que passa esse conflito. Né? E aí, como eu comentei, essa crise econômica bate forte em 72 e se torna quase que incontornável em 73. A única forma de contornar essa crise seria por uma ruptura institucional. E nisso o MIR, o MAPO, a ala esquerda do PS estavam corretos. A via chilena ao socialismo encontrou o teto, bateu no teto em 73. Ou se criava a expansão do programa a partir de uma outra via rupturista, ou se ia bater cabeça dentro do Congresso. O Allende, em 11 de setembro, ia chamar um plebiscito constitucional para desencadear esse processo, desatar esse nó e colocar nas mãos de um processo plebiscitário essa transformação. Mas, no final das contas, não deu tempo. Não deu tempo porque Pinochet, e quem narra isso é o Juan Garcés, que foi assessor pessoal do Allende. O Juan Garcés foi um dos poucos sobreviventes do bombardeio ao La Moneda, ao Palácio Presidencial. Ele estava dentro do palácio. Ele foi quase que expulso do palácio pelo Allende, porque o Allende falou: você precisa sair, você precisa sobreviver, você precisa ficar vivo. As bombas caindo na cabeça deles, né? E o Allende falando: você precisa sair. E o Juan Garcés falando: eu não vou sair do seu lado. E o Allende, então, olha duro pro Garcés e fala: eu estou te dando uma ordem. Você não é meu funcionário, né? Apelou para isso. Eu estou te dando uma ordem. A forma de você me proteger é contando a história da minha perspectiva. E se você morrer, ninguém vai contar essa história. Então o Garcés se torna um portador da visão do Allende sobre todo esse processo, que é irredutível a qualquer outro partido. O Allende tem uma visão própria e o livro do Garcés tem essa importância. Então, o Garcés conta que o Pinochet se reuniu com o Allende no domingo, dia 9 de setembro, e Allende conta para Pinochet, comandante então das Forças Armadas, que iria convocar o plebiscito na terça-feira, dia 11 de setembro de 73, às 9 horas da manhã. Ele conta isso pro Pinochet, confia. E o Pinochet, que já está na trama do golpe há muito tempo, com o golpe agendado para o dia 13 de setembro, antecipa todo o dispositivo golpista para desencadear ele às 6 da manhã do dia 11 de setembro. Antecipa em 48 horas o golpe para evitar que o Allende retomasse a condução política do país, no sentido da convocação do plebiscito, porque depois da convocação do plebiscito seria muito feio fazer o golpe, né? Seria mais difícil, entre aspas. Então, é por aí que tá. Esse é o momento, né, que a gente chega em 11 de setembro de 73.
Mas, no dia 11 de setembro de 1973, o Palácio Presidencial do Chile foi cercado pelo exército e bombardeado pela Força Aérea. Allende recusou a oferta de exílio dos golpistas e morreu no palácio após um discurso final via rádio, cometendo suicídio. No dia do golpe, 60 pessoas morreram. Foi instaurada uma junta militar sob o comando de Pinochet, supostamente para organizar eleições e devolver o poder aos civis. E bom, chegamos nesse 11 de setembro, então eu queria pedir para você contar como é que foi o golpe, como é que ele aconteceu de fato, né? Não apenas essa questão mais processual de longa duração, eu tô pensando na tomada do poder em si. Sim, olha, o golpe de 11 de setembro começou no dia 30 de agosto, em termos de dispositivo. Isso é muito importante para a gente entender a centralidade da questão agrária no golpe de 73. O golpe começa em Cautín, justamente no epicentro da luta revolucionária dos camponeses chilenos, indígenas também. A sensibilidade da reação latifundiária é muito importante para entender esse golpe de 73 e a sua virulência. O ódio de classe que é desatado a partir de 73 é um ódio que, na classe dominante rural, é extremamente virulento. Então, em 30 de agosto de 73, um centro de produção de reforma agrária, de Cautín, foi invadido por militares. Veja, militares, durante o governo Allende, já estão cumprindo ordens do golpismo, não tem nada a ver com a ordem militar do governo. Eles instalam um centro de tortura nesse lugar. Eles ocupam uma casa patronal, uma ex-casa patronal que estava ocupada pelos indígenas. É um centro de produção indígena. O caráter racista do golpe é bastante claro, né? Eles utilizam o terceiro andar da mansão para manter os camponeses presos e torturar esses indígenas, camponeses indígenas. Foram 30 militares que violaram as casas de 54 famílias camponesas, onde viviam mais de 300 crianças. Eles tocaram o terror. Foi nesse caso, foi a primeira vez que os chilenos viram que se tem registro do uso da máquina de choque para torturar pessoas no Chile. Essa máquina de choque que tinha sido criado pelo Boylicen, da Ultragás, no Brasil, e que tinha se transformado numa técnica de tortura fundamental do Brasil. E a gente sabe que a ditadura brasileira ali tem as mãos e a autoria também do golpe do Chile. Existe uma capa de jornal interessante, um semanário, um hebdomadário, né, chamado Chile Hoy, que foi a última capa do Chile Hoy, antes de ser reprimido, que era Torturas em Cautín. E essa capa é a cara da Margarita Payal, uma líder mapuche de 30 anos que tem 7 filhos. E ela conta as torturas que ela viu com os próprios olhos. Eles amarravam os indígenas pela barriga e faziam voos de helicóptero com eles, ameaçando jogá-los lá de cima, em 30 de agosto de 73, antes do golpe. E isso foi um prenúncio dos voos da morte, que depois foi implementado, né, com lançamento de corpos dos mortos que se tornaram desaparecidos no Chile, o desaparecimento de pessoas no Chile e na Argentina, feitos pelos voos da morte. Então, foi um prenúncio, eles amarravam esses indígenas, faziam voos com eles amarrados em helicópteros e depois colocavam eles no chão, depois de ameaçá-los de serem derrubados. Eu vou destacar isso, porque a história do golpe de 73 é muito conhecida. O bombardeio ao palácio, o papel importante do afastamento do Prats, o papel importante da Marinha, a Marinha Aeronáutica. A Marinha desencadeia o golpe em Valparaíso, ainda de madrugada. A Aeronáutica completa essa ação bombardeando o palácio. E o exército, com o Pinochet, forma a junta militar. E aí começa uma história de terrorismo de Estado sem precedentes e absolutamente horrorosa da América Latina, que até hoje assombra, né, os familiares dos mortos, dos desaparecidos, dos demitidos, dos expulsos, dos excluídos, dos exilados, né, desse processo. Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Yo no voy a renunciar. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Essa última pergunta eu queria deixar mais em aberto para você falar livremente, né, o que te der na telha, a respeito do saldo final desse golpe. No futuro, né, como eu falei, a gente ainda pode fazer um episódio sobre a ditadura chilena. Pessoal que tá ouvindo, não adianta mandar mensagem em peso nas redes pra eu fazer logo, tá? Quanto mais mensagem eu receber, mais vai demorar. Então, deixem que as coisas vão acontecendo no seu tempo. Mas enfim, pro pessoal ter um spoiler do que vem pela frente, quais as consequências desse golpe no Chile? Bom, são muitas. Eu vou ser mais sumária, né, pra gente não ficar... Abrir o novo episódio e ficar mais 2 horas aqui, né? Documentalmente falando, a gente pode falar de quase 4 mil mortos e desaparecidos, quase 40 mil presos e torturados, isso com base nos dados da Comissão da Verdade chilena, que são limitados, né? Que não são dados... São subnotificados, porque, enfim, a gente sabe que terrorismo de Estado é subnotificado por características óbvias, né? Pelo tipo de documentação, pelo tipo de medo que desperta falar desses assuntos até hoje, né? O trauma social e o desaparecimento mesmo das provas, né? Mas são quase 4 mil mortos e desaparecidos, quase 40 mil presos e torturados. Em termos dos demitidos, né? São 200 mil pessoas que foram demitidas, cerca de 200 mil pessoas que foram exiladas. Os camponeses, 70 mil famílias camponesas foram expulsas da terra de reforma agrária, ou seja, elas já tinham conseguido a terra da reforma agrária, elas foram expulsas pela ditadura dessa terra. Isso é o processo de contra-reforma agrária, que eu estudei muito detalhadamente. Quem tiver interesse em aprofundar, eu tenho um artigo a respeito, chamado Tierra y Derechos Humanos en Chile, la contrarreforma agraria de la dictadura Pinochet y la política de reparación campesina. Em espanhol mesmo, mas é fácil de ler para quem tiver interesse. É numa revista espanhola chamada História Agrária. Se digitar no Google História Agrária, Tierra y Derechos Humanos em Chile, e meu nome vai aparecer. Foram 25 mil assentados, camponeses assentados, que tiveram a sua terra devolvida aos patrões, nesse sentido contra a reforma agrária, né? E as organizações populares foram destroçadas, os sindicatos foram destruídos, os movimentos sociais e os partidos foram assassinados, né? As principais lideranças. E como as organizações sociais chilenas nesse período eram muito enraizadas, muito enraizadas, o processo de desconstrução, de destruição dessas organizações era massivo. A única forma de matar a esquerda chilena, como aconteceu, era de massas. A esquerda chilena era a esquerda mais massiva da América Latina naquele momento, com exceção da cubana, possivelmente. Talvez um segundo lugar. Então, o Pinochet não foi nada cirúrgico. Ele foi cirúrgico nas caravanas da morte, que percorreu o país em helicóptero, fazendo execução sumária, logo no primeiro mês da ditadura. Mas ele foi massivo na perseguição. Ele perseguiu lideranças que não eram de partidos, que eram de movimentos, porque a esquerda chilena era muito também extrapartidária. Havia muita liderança popular que não era filiada a partido político nenhum. A Revolução Chilena era muito horizontal. Então, não se restringiu aos partidos políticos essa repressão. As organizações então foram destruídas e o legado mais nefasto, duradouro e absurdo foi a Constituição de 1980, que na data em que nós estamos falando ainda está em vigor, né? E aí outro capítulo à parte que merece um outro episódio do História FM é sobre a Constituinte, sobre o estalido social de 2019 e o desencadeamento do processo constituinte chileno, o processo popular que foi derrotado em plebiscito, o processo agora dentro das instituições comandado pela direita, o governo Boric, enfim, um capítulo à parte. O legado nefasto da ditadura, tanto é um legado nefasto, e tanto foi bem feito em termos institucionais, que é a Constituição de 80, perdura até hoje. É a primeira Constituição estruturalmente neoliberal da história do mundo, e ela foi arquitetada pela mente brilhante e malévola do Jaime Guzmán, que foi o arquiteto do pinochetismo sem Pinochet. Muitíssimo bem sucedido, que fez com que o pinochetismo fosse até hoje uma força política extremamente importante no Chile, tantos anos, décadas depois do fim da ditadura, e também depois, 20 anos depois quase, ou 15 anos depois da morte do próprio Pinochet. Então esse seria o principal legado, as consequências terríveis da ditadura chilena. Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores. Estas fueron mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou, quer estudar mais sobre esse assunto. Se você tivesse que recomendar até uns 3 livros, o que você recomenda? Ótimo. Bom, eu acho que quem ouviu até aqui tá querendo estudar mesmo, né? Então, espero que seja aproveitado. Já falei de alguns livros ao longo dessa conversa, né? Mas vou focar aqui em 3. O primeiro deles, o livro do Peter Wynne, que chama A Revolução Chilena, que é daquela coleção da editora da Unesp, coordenada pela saudosa historiadora Emília Viotti da Costa. É uma síntese muito bem analisada, muito documentada e também muito bem resumida, né? Um resumo complexo, digamos assim, uma introdução complexa ao problema da Revolução Chilena. A edição, agora não me lembro o ano, mas é fácil até de encontrar a PDF por aí. Juan Garcés, segundo livro do Juan Garcés, Allende e as Armas da Política. É mais antigo, edição dos anos 90, um pouco mais raro, talvez em sebo dê para encontrar. É uma biografia política do Allende maravilhosa, especialmente focado nos três anos de governo. Com essa perspectiva digamos, a perspectiva do Allende sobre essa história, e essa é a visão irredutível à visão dos outros partidos da esquerda, né? O Allende tem uma visão própria desse processo e única. E por último, a terceira indicação é um pouco uma auto-indicação, com o perdão aí da autoproclamação, entre aspas, né? É um livro que eu só indico ele porque ele é realmente muito coletivo. É um livro que eu co-organizei em 2020, chamado La Via Chilena al Socialismo, 50 anos depois, História e Memória. Co-organizei com duas outras pessoas. Ele é um livro gratuito, de 2 volumes. O primeiro volume trata de história, então são pesquisadores que falam sobre a Via Chilena ao Socialismo 50 anos depois, com todos os tipos de temas, gênero, cultura, educação, saúde, reforma agrária, questão indígena, economia, indústria, cobre, tudo, todos os assuntos, política, ideologia, guerrilha, etc. E o segundo volume é sobre memória. Então, é uma introdução sobre a importância da memória e da memória histórica, 50 anos depois, e uma série de testemunhos, de depoimentos que guardam também essa amplitude temática diretamente em primeira pessoa, com dezenas de autores que participaram diretamente do processo chileno, que vão contar a sua experiência em primeira mão. Então, para quem está fazendo pesquisa sobre o Chile, pode usar como fonte primária esse segundo volume, né? Usando essas entrevistas, esses depoimentos que a gente fez, que a gente coletou, né? Para entender o processo dentro da perspectiva da história oral, né? E muito embora essa história oral tenha sido escrita, né? Porque foi entregue em forma de texto. Esse livro, La Via Chilena ao Socialismo, foi editado pela Claxo, pela editora Claxo, e está disponível gratuitamente na biblioteca Claxo e em outros lugares. Se digitar no Google La Via Chilena al Socialismo, 50 anos depois, e meu nome, vai aparecer o volume 1, História, e também o volume 2, Memória. Ambos têm mais de 500 páginas, dá bastante material de estudo para quem quiser aprofundar esses temas todos. Então é isso. Joana, tem alguma consideração final? Não, eu acho que eu já falei bastante e não tenho nenhuma consideração final. Muito obrigada. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que esses livros citados no fim do episódio estão no post desse episódio no nosso site historiafm.com. E não se esqueçam também de apoiar nosso trabalho em apoia.se/brigahistoria, porque são vocês que fazem esse podcast continuar existindo. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.